A vida quer que você se desenvolva, ela torce pelo crescimento de todos os seres, basta saber como e onde procurar. E nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas a buscar respostas para o seu autoconhecimento no lugar certo. Porque vamos combinar, a experiência já deve ter te mostrado que o caminho do autoconhecimento não é uma linha reta. E esse é o principal problema que te impede de avançar, porque durante a sua vida inteira você foi ensinado a seguir uma ordem cronológica. Por exemplo, na escola você tinha as séries bem definidas e um material didático para cada ano. Ou seja, você só seguia adiante quando aprendia as lições necessárias. Ora, se a vida ao nosso redor indica que esse é o processo natural de aprendizagem, por que o autoconhecimento não segue essa estrutura? A resposta é muito simples, porque você procurou no lugar errado o tempo todo. Aliás, ao final desse vídeo você vai encontrar uma maneira simples de desde já mudar o seu foco e perceber que todas as respostas que você precisa estão mais próximas de você do que se pode imaginar. Mas antes de chegar lá é preciso entender alguns pontos essenciais. Bom, a jornada mais comum de uma pessoa que busca obter autoconhecimento começa, na maioria das vezes, com alguma decepção ou evento triste. Esse episódio, portanto, faz a pessoa compreender a necessidade de uma mudança, mas não do lado de fora, e sim dentro. Ou seja, a essa altura a semente foi plantada e a partir daí começa uma aventura sem retorno. Só que depois disso, algo muito curioso acontece. A gente se debruça sobre livros de grandes sábios e aplica os seus conceitos com muita dedicação e afinco por alguns meses, mas eventualmente a correria do dia a dia toma a frente e sem mais nem menos tudo cai por terra. O mesmo vale para a meditação. Nós emplacamos uma boa sequência, mas sem querer perdemos um dia sequer e adivinha só, mais uma tentativa que foi por água abaixo. Assim a gente tenta um pouco de tudo e acaba percebendo que não houve nenhum aprofundamento e melhora palpável em quem nós somos. E tudo porque nós não percebemos que a chave do autoconhecimento sempre esteve escondida no nosso cotidiano. Pois é, talvez seja um choque ouvir isso, mas para por uns instantes e observa a sua vida agora, exatamente do jeito que é. Nela há dificuldades, problemas e alegrias, e tudo isso compõe o seu material didático para se tornar um ser humano melhor. Ou seja, isso significa dizer que existe um propósito claro por trás de tudo que lhe acontece, que é o de te levar para mais próximo da sua essência. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que você está atento o suficiente para percebê-lo? Nós agimos de forma cíclica diariamente. Pegamos ônibus, trabalhamos, vamos à padaria e saímos com os amigos para o bar. E esse processo pode nos colocar no piloto automático, o que por um lado é bom, mas para o autodesenvolvimento é péssimo. Basta lembrar da seguinte frase de Heráclito: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Ou seja, isso significa que por mais que a sua rotina pareça a mesma, isso é apenas uma ilusão, porque cada dia oferece a você uma nova oportunidade de se aprofundar em si mesmo e para isso você tem que saber onde procurar. Por falar nisso, olha que curioso, o simples fato de você estar assistindo a esse vídeo agora já é um sinal de que você possui essa habilidade. Até porque você poderia ter escolhido qualquer outro conteúdo e seguido a sua vida sem se preocupar com o autoconhecimento. Mas não foi isso que você fez. Portanto, para se aprofundar ainda mais nesse tema, não deixa de apertar o like e se inscrever aqui no canal. Agora deixa eu te contar um segredo. Sabe aquele filme no domingo à tarde que você escolheu aleatoriamente só para poder relaxar? Então, ele possui o ensinamento que você precisa ouvir naquele exato momento. E se você piscou ou levantou para beber água e não pausou, eu sinto muito, mas você acabou desperdiçando uma valiosíssima oportunidade de aprender sobre a vida. Epicteto, um grande filósofo estoico, nos aponta essa verdade quando diz mais ou menos o seguinte: vem cá, quanto tempo você ainda vai ignorar o fato de que você é digno das melhores coisas? Você recebeu e tem acesso ao conhecimento. Então qual é o mestre que você ainda está esperando para pegar na sua mão e te ajudar a se tornar uma pessoa melhor? Ou seja, o seu dia a dia é a melhor sala de aula para o seu desenvolvimento como ser humano. Portanto, tudo que lhe cabe é se abrir para isso e aprender a fazer a leitura correta do que a vida quer te ensinar. Porque procurando no lugar certo, o processo de autoconhecimento se torna muito mais leve, divertido, dinâmico e rápido. Por exemplo, o filme Karate Kid, que foi um sucesso absoluto na década de 80, possui um ensinamento muito valioso e que vai de encontro a isso. Lembra do treinamento que o Sr. Miyagi passou para o Daniel San? Ele era obrigado a limpar os carros, lixar o chão e pintar a casa. E nada disso fazia sentido nenhum, não é mesmo? Afinal de contas, ele precisava treinar para o campeonato de karatê.
Mas quando o momento oportuno chegou, as peças se encaixaram e o Daniel percebeu que todas as pequenas e aparentemente irrelevantes ações do seu cotidiano eram o seu treinamento. E tudo o que ele precisava era saber onde olhar. Então, se você sente que a sua vida está estagnada ou seus sonhos estão custando a acontecer, adivinha só, esse é o seu treinamento. E a única maneira de se aprofundar em si mesmo é encontrando as respostas que essas perguntas escondem. Como disse Paulo Coelho, quando temos grandes tesouros diante de nós, nunca percebemos. É por isso que aqui no canal nós analisamos filmes e livros com o intuito de facilitar a jornada de autoconhecimento. Nós queremos encontrar esse tesouro juntos e ele sempre esteve bem diante de nós. Por exemplo, já imaginou aprender sobre empatia com a jornada de vida do Elvis Presley? Ou, com o auxílio do livro O Alquimista, entender como interpretar os sinais do universo para alcançar o seu propósito de vida? Epicteto, por exemplo, que foi mencionado anteriormente, nos ensina a nunca mais sermos insultados e ofendidos. Ah, e tem mais, imagina descobrir o sentido da vida com o homem mais feliz do mundo. A vida quer que você se desenvolva, ela torce pelo crescimento de todos os seres, basta saber como e onde procurar. Portanto, se você quer facilitar esse processo e torná-lo divertido, porque sim, melhorar como ser humano precisa ser uma tarefa prazerosa. Então clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo e embarque nessa jornada com a gente. Toda semana você tem conteúdo novo, recomendações de filmes e livros e ainda por cima aprende a utilizar a sua própria vida para adquirir autoconhecimento. É sobre colocar em prática e caminhar com seus próprios pés. Então uma dica, não desperdice as oportunidades e desafios que o seu cotidiano oferece. Eles te incomodam por uma razão muito simples, você precisa superá-los, esse é o seu dever. Todo mundo tem o seu dragão para duelar, portanto não ignore o seu. Ah, lembra que no início do nosso papo foi dito que você aprenderia como acelerar o seu autoconhecimento começando agora? Então, desde que eu me interessei por esse tema, eu me comprometi a manter um caderno no qual eu anotava as lições mais valiosas que eu aprendi. Ou seja, ensinamentos de livros que eu li, de filmes que eu assisti e das experiências pelas quais eu passei. Portanto, depois de garimpar por um tempo, eu fiz uma seleção das 7 principais lições que aceleraram o meu processo de autoconhecimento e que me deram autonomia para caminhar com as minhas próprias pernas, afinal de contas é isso que a gente busca, né? E na descrição desse vídeo você encontra esse guia de autoconhecimento para baixar gratuitamente. Ele vai te ajudar a procurar pelas respostas no lugar certo e principalmente a se divertir com esse processo, porque lembre-se do seguinte, melhorar a si mesmo é uma aventura e assim como qualquer jornada, ela tem os seus perrengues e momentos de dúvida, mas também tem muita alegria envolvida. Ainda mais quando você começa a perceber os traços de mudança em si mesmo. Aliás, eu tenho certeza que com esse nosso papo você deve ter lembrado de pelo menos uma lição que o seu cotidiano te ensinou. Seja uma frase que você leu exatamente no momento que você mais precisava ou uma coincidência que trouxe alguma resposta para você. Então não deixe de me contar aqui nos comentários, por favor, qual foi esse episódio e qual ensinamento você extraiu dele. Bom, espero que você tenha curtido o nosso bate-papo e a gente se vê em breve em outros vídeos aqui no canal Beterraba TV.